Deus te criou na sua forma. E quando você não usa a sua... Ó, se a câmera desse foco, ia ver. Quando você não usa a sua forma, né? Quando você não se usa para isso, você está desperdiçando o que Deus colocou na sua vida. Se você não está de acordo com o grupo, com o padrão estabelecido de beleza daquele momento, você começa a querer se tornar uma outra pessoa e se comparar. Eu tenho tentado ir um pouquinho no fluxo contrário. É devolver àquela pessoa a sua melhor versão. Exatamente. É ela começar a descobrir o que combina com ela. Quem é ela? O que é que ela gosta? O que é que ela gosta? Porque o sorriso que ela viu na foto é o sorriso de fulano. Não fica bonito nela. Quando você se entende enquanto Elcijane, enquanto Tamires, enquanto Kiri, você se coloca no lugar que você quiser estar. Exatamente. E não no lugar que te colocam, porque acham que o que está vindo sobre você é o lugar que você tem que ir. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Dentes e Histórias. Hoje o papo promete, porque nós vamos falar de algo que impacta diretamente a forma como a gente se vê e como o mundo nos vê também. Autoimagem, autoestima e protagonismo. E por isso, eu trouxe comigo duas mulheres incríveis que entendem muito sobre o assunto. Uma pela lente da mente e da imagem e a outra pela estratégia e posicionamento. Mas, antes de apresentar essas potências, faz o seguinte: se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e compartilha com aquela amiga empreendedora que anda se sabotando por falta de autoconfiança. Aqui a gente fala sério, mas com muita leveza e com muitos sorrisos, porque conversas inspiram sorrisos. Minha primeira convidada é terapeuta, visagista, especialista em traduzir essência em imagem, aquela pessoa que te ajuda a se enxergar de verdade. Bem-vinda, Kiri Morales. Obrigada. E junto com ela, uma mulher que entende tudo de estratégia, comunicação e posicionamento. Eu sou suspeita para falar dela, né? Minha parceira de bastidores, que trabalha com marcas profissionais, ajudando a crescer com propósito, Tamires Cidade. Meninas, que prazer enorme ter vocês aqui comigo hoje para a gente falar desse assunto tão importante que mexe tanto com tanta gente, a nossa autoimagem. Como é difícil a gente conseguir ser protagonista da nossa vida e da nossa história quando a gente está com a nossa autoconfiança abalada, Verdade. com a nossa autoimagem prejudicada. Vamos falar sobre isso? Vamos. Vamos nessa. Estamos aqui para isso. Para colocar a imagem lá em cima, né? Com certeza. Perfeito. Kiri, vou começar com você. Você que trabalha com imagem, trabalha com a mente. Conte aí pra gente, ainda existe tantas pessoas com dificuldade de se ver, de se olhar com um pouco mais de carinho e de cuidado. A autoimagem está muito ligada à nossa autoestima e essa dificuldade vem da infância. Por quê? Porque nós não nascemos com isso, nós vamos construindo isso ao longo da vida. E dependendo da forma, das coisas que a gente experiencia na infância, a gente vai criando uma autoimagem distorcida. E o que é que acontece? Na infância, a gente tem que corresponder. Eu vim de uma geração, por exemplo, que criança bonita era criança rechonchuda, com dobrinhas. Então, eu era extremamente magra. E isso, quando eu cheguei na adolescência, era uma dor para mim. Hoje a gente não vê mais isso, das pessoas quererem que as crianças sejam gordinhas. Hoje tem um outro olhar para a saúde, né? Ser fofinho não significa ser saudável. Muito pelo contrário, hoje existe até uma preocupação com a obesidade infantil e tudo. Então, dependendo de como você viveu, você vai querendo ocupar caixinhas e começa a comparação. Quando chega na adolescência, que é uma fase da gente querer pertencer, se você não está de acordo com o grupo, com o padrão estabelecido de beleza daquele momento, você começa a querer se tornar uma outra pessoa e se comparar. E se isso não for olhado com carinho e com cuidado pela família, na escola, né? A gente vai arrastar isso para a idade adulta. E a gente não, a gente está vendo muito hoje com a internet, com as redes sociais, com os procedimentos estéticos, uma massificação da imagem.
A gente não encontra, por exemplo, se você pegar, a gente tem quase a mesma idade, se você pegar as fotos do seu colegial, você vai ver uma turma de 20 meninas, cada uma com a beleza singular, um tipo de cabelo, uma cor. Hoje, se você pegar uma turma de medicina, de odonto, de qualquer faculdade, você vê uma padronização, aqueles cabelos praticamente iguais, as sobrancelhas iguais, o rosto igual. E a gente está perdendo meio que a identidade e a essência da beleza, né? Tanto feminina quanto masculina. Perfeita essa sua colocação. E isso eu vejo nos consultórios todos os dias, porque vivemos uma era, uma tendência de padronização. Hoje eu recebo pacientes querendo aquele sorriso da internet, aquele sorriso que ele viu bonito naquela foto. E vejam como é complexa essa questão da formação da nossa autoimagem, da Sim. nossa autopercepção. E você identificou uma coisa que eu vejo essa demanda nas pessoas. E eu tenho tentado ir um pouquinho no fluxo contrário. É devolver àquela pessoa a sua melhor versão. Exatamente. É ela começar a descobrir o que combina com ela. Quem é ela? Exatamente. O que é E que ela o gosta? que é que ela gosta? Porque o sorriso que ela viu na foto é o sorriso de fulano. Não fica bonito nela. Não. Então, essa padronização, a gente perde a nossa essência Nossa quando a identidade. gente vai por esse caminho da padronização. Infelizmente, a gente acaba vendo hoje aberrações. Sim, sim. A gente vê, eu vejo cenas assim complicadas, porque pessoas com sorrisos belíssimos que poderiam ter uma abordagem extremamente natural e conservadora, Sim, sim. indo para um caminho do excesso, porque estão com essa percepção da autoimagem diferenciada. Ou seja, Distorcida, a imagem que ela quer não é a imagem que ela quer, é a imagem que o mundo outro. construiu e trouxe para ela. É isso aí. E você, Tamires, que trabalha com a parte de estratégia e posicionamento, como você vê essa questão que Kiri trouxe para a gente, dessa padronização, de você querer ser o que o coletivo quer e perder essa sua essência, sua individualidade? É uma das coisas mais gritantes que acontece dentro dessa área. E o que eu mais acho engraçado é que nós três aqui estamos em áreas completamente distintas, Mas que mas conversam. que conversam entre si. Por quê? Dentro do consultório, as pessoas querem um sorriso que está ali na rede social. Aqui, aquela foto da formatura que você falou, né? Tá todo mundo ali no mesmo padrão. E na rede social, vem a mesma coisa. Olha, eu quero meu perfil igual dessa pessoa aqui. Só que essa pessoa aqui, ela tem uma história. Essa É pessoa aqui, diferente. ela é diferente. Essa pessoa aqui, ela carrega coisas que é somente dela. E aí, enquanto marca pessoal, você não tem uma marca. Você é uma cópia. Sim. E aí vem, né, toda aquela questão de comparação que você acabou de falar. Porque hoje, na rede social, o que é que acontece? Você é medida por curtidas e compartilhamentos. Então, você tem que fazer igual aquela pessoa que tem muitas curtidas e compartilhamentos para você ter também. E aí você deixa de fazer o que você realmente deveria, o que você realmente queria fazer. E aí não conecta. E não conecta, porque Não funciona. você precisa, inclusive, carregar a sua imagem, o seu posicionamento em todos os seus pontos, não só na sua rede social. Então, se você é uma coisa na sua rede social e fora da sua rede social você é outra, você não vai conectar. E isso é aí. uma coisa que Tamires fala muito para mim. Comunique a sua verdade. É. Porque se exatamente você isso. comunica de fato quem você é, sem estar com estereótipos, sem estar, né, querendo mostrar o que você não é, mostrar o que as pessoas querem que você, o que elas querem ver. Na verdade, Sim. a gente precisa mostrar quem a gente é. E é diferente quando, por exemplo, você chega, se eu tô ali na rede social mostrando uma coisa e o paciente chega lá no meu consultório para ser atendido por mim e percebe que eu não sou aquela pessoa que ele achou que eu era pela rede social. Exatamente. Sim. Até porque as pessoas, esse trabalho de rede social é justamente para atrair, né? A gente trabalha o posicionamento, trabalha a marca para atrair pessoas para o nosso negócio. E elas vão querendo ver aquela pessoa que estava na rede social. E quando chega lá, se frustra. Sim, sim. Porque assim, no fundo, pessoas compram de pessoas, ainda que sejam produtos ou serviços. Exatamente. Mas eu posso vender a mesma coisa que você
e ainda assim sermos escolhidas por pontos diferentes. Exatamente. Então, porque tem a questão da identificação. Então, se eu transmito uma imagem, um posicionamento que não condiz, a pessoa vai interessada naquilo, chega lá e ela encontra outra coisa, aí ela se frustra. Ela pode ir pelo primeiro momento, mas ela não volta. Isso. Então, é uma Já coisa que não se você sustenta, É né? isso, você não consegue ali criar aquele vínculo de confiança que é tão importante no Sim, início, aquele sim, contato inicial, que é justamente, olha, realmente ela é aquela pessoa. Então, isso já traz uma confiança, uma segurança para evoluir para os próximos passos. E quando sim. você não se comunica com a sua verdade, que às vezes você vê aquelas pessoas super sorridentes na rede social, tá tudo lindo e maravilhoso, e aí você conhece a pessoa e vê, gente, que pessoa mal-humorada, ela não é assim, ela é toda retraída e fechada, não bateu as informações, já não gerou a conexão e a confiança que é tão importante, Sim, né, nos nossos relacionamentos sim, profissionais no dia a sim, dia, né? sim, sim. E isso acontece constantemente. A pessoa, claro que todos nós temos máscaras, né? Temos personagens em Sim, determinados ambientes, até porque a gente precisa se colocar nesses ambientes. Mas todas essas máscaras, elas são baseadas no que nós somos, na nossa na essência, no nossa que a gente verdade. carrega e no que a pessoa vai olhar e vai dizer, nossa, ela realmente é É. assim. Eu vejo isso de uma forma bem interessante, essa questão das máscaras, porque nós assumimos personagens Sim, diferentes, nós somos personagens na nossa vida. Eu sim, tenho a minha personagem mãe, a minha sim, personagem esposa, a minha personagem dentista, a minha sim, personagem amiga, né? Então, mas eu acredito que as nossas máscaras, vou botar bem entre aspas, as Aham. nossos personagens têm que trazer a nossa roupagem, a nossa característica. Então, não é você pegar a máscara de outra pessoa e colocar em você. É sim, você vestir-se das características daquele papel que você precisa desempenhar Sim. ali. Eu estou agora no meu papel de mãe. sim, Pronto. Eu não posso exercer as mesmas características do meu papel de mãe no meu papel de dentista, por sim, exemplo. Porque, sim. inclusive, eu sou muito mais rígida como mãe do que como Um dentista. dentista, Se eu, pronto. se eu fizesse com os meus pacientes como eu mando meu filho escovar os dentes, eu acho que eles iriam ficar aborrecidos comigo. Com certeza. É, E aí são as máscaras. são A as sua máscaras. máscara mãe e Exatamente. a sua máscara Mas dentista, mas que carrega você, a A minha sua a verdade, sua verdade. verdade. a minha essência Exatamente. é. Agora, importante é que a gente só consegue fazer isso com um trabalho de Sim, autoconhecimento, né? sim. Tudo começa no autoconhecimento. Não existe até o posicionamento, que é o caso de, que Tamires traz, sem autoconhecimento. Por quê? Porque se você não tem esse, não vive o processo, se você não se olha, se você não se conhece, você não sabe sobre os seus gostos, você não sabe como você quer se posicionar, o que é que você quer transmitir, o que você quer escolher, você não tem a opção nem de escolha. E acredite, às vezes a gente vive uma era de tanta informação, mas tem pessoas que chegam para mim e eu pergunto assim, quais são as cores que você gosta? O que é que você gosta? Tem gente que não sabe nem qual é a comida preferida. Pois é. Se você não sabe quem você é, alguém vai dizer quem você é, né? E vai te colocar no Exatamente. lugar que ela quiser que você fique. É. E não no que você Você vê realmente como é gostaria. importante o autoconhecimento. Que eu acho que depois da pandemia, a terapia ela ficou muito mais acessível no sentido das pessoas desconstruírem alguns preconceitos, Sim, que é para quem tem doença mental, enfim, sim. mas também caiu num lugar de banalização. Que às vezes as pessoas acham que ir na terapia é só para conversar. E não adianta Não, o é. profissional que te recebe estar comprometido se você não sabe nem porque você está ali. Às vezes a pessoa chega ali porque alguém mandou, porque alguém disse que ela precisa, mas ela realmente não quer entrar em contato com o seu mundo interno. E a questão do nosso poder pessoal está muito relacionado ao nosso mundo interno. Não importa. Eu conheço mulheres lindíssimas que você olha assim, não, se essa mulher tiver algum defeito, deve ser chulé, porque eu não consigo ver. E aí a autoestima da pessoa é É destruída. lá Por quê? embaixo, Por né? causa da autoimagem. Então, assim, o mundo externo dela corresponde ao que as pessoas hoje buscam e acham bonito e a um padrão, mas o mundo interno dela não. E esse mundo interno eu não consigo acessar através de procedimentos e de coisas que estão fora. É dentro e é através do autoconhecimento. Exatamente. Para mim, hoje eu falo assim, eu sou uma pessoa terapeutizada. Já tem alguns anos que eu faço terapia e a terapia trouxe para mim Consciência, essa né? consciência da necessidade de você se conhecer para que você possa fazer escolhas mais assertivas na sua vida. E com certeza a minha autoconfiança,
O meu amor próprio Se desenvolveu no começou a processo se terapêutico. desenvolver no processo processo terapêutico, terapêutico. exatamente. E assim, é muito sutil, como eu trabalho muito com isso, né? O visagismo e a terapia integrados, aí as pessoas perguntam assim, como é que deve acontecer o processo? E o meu slogan é transformando de dentro para fora. Só que nem sempre é nessa ordem. O meu processo mesmo pessoal foi o contrário, foi de fora para dentro. Por quê? Eu era uma pessoa extremamente insegura, tinha baixa estima mesmo, e era muito valorizada profissionalmente. Eu não trabalhava nessa área, eu sempre trabalhei muito nacional, sempre tive excelentes resultados, sempre crescia muito. Só que quando eu chegava num teto, eu dizia assim: eu não sustento isso. E aí eu saía das empresas e ia para trocava de uma empresa para outra, jogava para cima. E às vezes a pessoa falava assim: como é que ela fez isso? E ninguém entendia o que estava por trás, nem eu, porque eu não tinha o autoconhecimento. Eu achava que era porque aquele lugar não dava mais para mim. Hoje, como eu tenho esse processo, eu vejo, eu não sustentava o sucesso, eu não sustentava ser bem-sucedida e eu achava que eu tinha a síndrome da impostora e eu achava que a qualquer momento eu ia ser descoberta. Só que quem me olhava de fora com aquela segurança, com aquela aparência, com aquele posicionamento, não ia dizer nunca que eu sentia aquilo. Entendi. Entendeu? E aí, quando eu cheguei nos 36 anos, eu falei assim: tem alguma coisa muito errada, e se eu não olhar para isso, eu não vou sustentar nada na minha vida, nem a minha vida profissional e carreira, nem meus relacionamentos, porque nem eu sei quem eu sou. E aí eu mergulhei no autoconhecimento por uma busca minha, me apaixonei por esse processo, porque eu sei de onde o autoconhecimento me tirou. Sim. Hoje eu falo que hoje eu sou terapeuta e visagista, mas eu não tenho medo de amanhã dizer assim, eu quero ser outra coisa, porque quando a gente tem o nosso poder pessoal, quando a gente tem consciência de quem a gente é, ninguém coloca a gente onde a gente não quer estar. E a gente sabe da capacidade que a gente tem de transformação e de dar frutos onde quer que a gente esteja. E aí a gente se Perfeito. torna até mais bonita por fora. Isso que ela falou faz muito sentido quando eu olho assim na questão de quando você se constrói como marca. Sim. Porque hoje você é a dentista. Amanhã você pode ser a apresentadora do jornal. Então, quando você se entende enquanto Elcijane, enquanto Tamires, enquanto Kiri, você se coloca no lugar que você quiser estar. E não no Exatamente. lugar que te colocam, porque acham que o que está vindo sobre você é o lugar que você tem que ir. Então, a gente precisa sustentar a nossa marca pessoal, primeiramente, antes de qualquer coisa que nós. Porque hoje você era de multinacional. Sim. Hoje você está como visagista, terapeuta. como terapeuta. Nunca Mas soube. Eu sou, né? Eu estou. Eu Eu estou. E esse eu estar é muito sobre ter a clareza de quem eu sou. Porque quando eu tenho clareza de quem eu sou, nada me trava. Uhum. Eu sei onde me colocar, sei até onde eu posso ir, sei quando eu tenho que voltar e sei quando eu posso desistir de forma tranquila, porque aquilo não está me cabendo, porque eu sei o que eu quero. E é interessante a gente trazer esse tema para a profissão, por quê? Porque as pessoas confundem a identidade com a ocupação. Por isso que a gente vê muitas pessoas infelizes em algumas profissões, mas elas não conseguem abrir mão. Então, vivem cheias de remédios para sustentar aquele espaço que ocupa, porque ela não sabe quem ela é. Perfeito. Entende? Então, Entendo. assim, eu não posso deixar, de repente, de ser uma dentista, eu não posso de ser uma juíza, de ser um médico, não sei, qualquer profissão assim. Por quê? Porque a identidade está na ocupação e não em quem ela é. Mas quando eu sei quem eu sou, porque assim, eu acredito que a mulher até se transforma muito mais em relação a isso do que o homem. Eu acho que até os 30, nosso olhar é para a profissão e para ter um relacionamento. A gente tem essa necessidade de construir a família, né? De ter um lar. Sim. Então, o nosso olhar é muito para isso. Depois dos 40, acho que a mulher se volta muito para si. Tipo assim, essa é a vida realmente que eu construí? É isso que eu quero para mim? Esse relacionamento faz sentido? Essa carreira faz sentido? O que é que eu quero para mim a partir de agora? O que é que eu quero construir para a minha vida? E de repente, aquela profissão que você que você se dedicou e construiu, não faz mais sentido com a vida que você quer ter. Não cabe mais. Não é esse modo de vida que você quer. E você olha e diz assim: poxa, o mundo tem outras possibilidades. Então, assim, o meu processo profissional e o meu processo de
de construção de autoestima, ele se deu através do processo terapêutico, porque eu fui vendo que a minha identidade estava muito nos títulos, muito nos meus cargos, e que eu não tinha uma base e eu não sabia quem eu era. Quando eu fui para esse lugar, pronto. Aí eu disse, poxa, existe mais da vida para mim e eu posso ocupar vários lugares e exercer vários papéis e ter uma vida leve, E engraçado, que é difícil para a mulher. muito acho difícil, você falando aí, me veio um link bem interessante sobre essa questão do autoconhecimento e do medo de julgamento. Sim, Porque a partir do momento que a gente faz essa jornada, que você se conhece, você vai perdendo esse medo do julgamento. sim. Eu vejo muito isso na minha área com vários colegas que eu tenho contato, com colegas dentistas. Colegas que, assim, têm uma técnica maravilhosa, que são excelentes profissionais, mas que têm uma dificuldade enorme de mostrar esse trabalho para o mundo. Então, ele não consegue, às vezes, passar essa barreira, porque ele pensa assim, olha lá, o caso clínico dele tá lindo e maravilhoso, vou postar isso aqui na rede social. Não, não vou postar não, porque vão julgar, porque vão achar... E aí a gente começa a se prender a detalhes técnicos que o paciente Nem enxerga. imagina que porque o sorriso tá maravilhoso, tá harmônico. Mas e eu falo isso porque muitos dentistas vivem isso. Olham e falam assim, o julgamento. Mas quando você se conhece, que você se valoriza, que você sabe do seu potencial, você consegue passar por essa barreira desse medo de julgamento e consegue se mostrar nas redes sociais, porque tem muito aquilo, né? A pessoa, ela quer ser vista, ela quer ter um posicionamento, mas ela não quer se mostrar. Ela não quer se E mostrar. aí você resolve isso como? Me diga aí, Tamires. Exatamente. Ela precisa se conhecer. É. Gente, é muito difícil a pessoa se mostrar de uma forma que tenha resultado se ela não se conhecer. E o que eu mais vejo hoje, eu lido com muitos empresários, eu lido com muita gente que tem empresa. E o sucesso de muitas empresas vem da mentalidade, Sim. vem da nossa forma que a gente se enxerga. Então, o medo do julgamento, gente, é gigante demais. E isso faz com que a gente pare um pouquinho e olhe pra gente. Nós somos cruéis com nós mesmas. Então, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que quem está assistindo não prestou atenção que essa minha pálpebra é mais para baixo do que essa. Mas a primeira coisa que eu vejo quando eu olho para uma câmera é isso aqui. Vocês só vão prestar atenção agora porque eu falei. Verdade. Entende? Mas Sim. assim, aí eu fico, não vou fazer esse vídeo porque isso aqui tá mais caído. Ai, não vou fazer porque não sei. Nós somos cruéis com nós mesmos. E- E o outro, às vezes, nem percebe. E, olha, isso dentro da minha área, você falando aí, passando um filme na minha cabeça, porque assim, ó, eu te devolvo um sorriso maravilhoso. Quando você olha no espelho, você vê, gente, ficou incrível, doutora, amei. Aí vem aquele, o carrasco, Aham. com o chicote na mão, que senta no seu ombro e fala Sim. assim, gente, mas aquela aresta de transição no dente 21 não ficou legal. O paciente não sabe nem o que é nem uma o que aresta é. de transição de luz. É. E o dentista se martiriza com isso. Aí ele não vai postar o seu caso clínico na internet, porque a aresta de transição de luz não tá legal, não ficou igual e Aí o que é simétrica. que eu E fico? às vezes Aí eu tem- fico revoltada, porque eu falo, eu preciso de um antes e depois aqui. Não tem, porque não tá bom. Não, Aí e eu às vezes, e às vezes não é nem sobre o cliente, é muito mais sobre o colega profissional, Sim. sabe? É muito isso. E você, Comparação. a comparação com meu colega vai ver e vão dizer aqui que não tá tão legal. E aí, quando você tem a coragem de se posicionar e de mostrar e tudo, aí começa uma certa crítica, né? E tem isso, assim, às vezes, quando o outro vê você fazer, mas ele não tem coragem. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque eu acredito que tem muitas pessoas que têm coisas incríveis para mostrar, Sim. que podem crescer profissionalmente, porque assim, o fato da gente se posicionar na internet e da gente levar a nossa verdade não diz só sobre a sua necessidade de crescer profissionalmente e de ter reconhecimento, e de ter mais pacientes, clientes, enfim. Ela diz do seu servir no mundo. Quando você se cala, quando você não mostra o seu trabalho, você está deixando de ajudar pessoas, de cuidar de pessoas que precisam do seu servir, da forma como você faz, te encontre. Então, assim, eu tinha essa resistência Uhum. de vir para o digital, muito por uma questão, eu não identificava, porque eu tenho uma facilidade enorme de me comunicar, para você ver como é importante o autoconhecimento. E aí eu tenho uma amiga que desde 2017 ela falava, você precisa vir para o digital, você precisa abrir sua boca, as pessoas precisam conhecer você. Quem É, não é visto não é Não é lembrado. lembrado. As Quem não dá pessoas- ponto com, tá ponto fora. e Gostei dessa. e aí ela dizia assim,
Você pode transformar a vida das suas pessoas, você tem uma história pessoal muito forte, o seu processo de autoconhecimento e o que você faz hoje é a transformação, né? Você é o seu avatar transformado. Sim. E aí ela falava muito isso e eu não conseguia. E eu descobri no processo que eu tive burnout em 2016. E o medo de aparecer se eu aparecer, vão me encontrar, eu vou trabalhar de novo e eu vou adoecer. Se eu não tivesse no processo terapêutico, eu nunca ia encontrar isso. Então, assim, o medo existia, e aí eu não conseguia, me sabotava. Ah, não O quero. medo sempre existe, né? É, Aquela coisa vai, mas, mas vai com medo, mas mas eu vai. não sabia de onde Que vinha era, de isso, onde porque vinha. se eu não tinha dificuldade de me comunicar, se eu não tinha vontade, eu no presencial isso acontece Sim. muito naturalmente, eu dava palestra, curso, várias coisas. Por que que eu não aparecia como a menina falou assim, é a câmera? E eu achava, é a câmera, não é a A câmera. câmera é a É a representação do seu representação medo, do né? medo, exatamente. Aí eu identifiquei isso, aí consegui. Aí eu disse assim: eu vou e vou fazendo. E é muito engraçado, porque se você rolar o feed, eu nunca paguei. Se você ver meus primeiros vídeos, é muito Sim. bizarro. Mas aí eu vou lá e olho. Mas é E importante a gente é ver essa o evolução, porque é, processo. é um processo, né? É. Ou seja, você não está ali com o seu feed totalmente editado, digamos assim. Não, não, Você não. tem a sua trajetória de crescimento registrada, E isso é a vida é importante. sobre isso. A gente se torna bom no caminho. É sobre Isso. horas de voo. Eu não vou pegar o meu primeiro voo e dar um show. Não é assim que acontece. Eu me torno melhor à medida que eu faço. E quanto mais eu faço, melhor eu fico. E Gente, é assim. isso é tão. Eu queria, assim, tatuar na minha testa e ficar olhando para as pessoas para elas lerem. A gente não começa bom. A gente não começa perfeito. E aí, o que é que vem mais para mim, né? Ó, eu quero aparecer assim, eu quero fazer assim, mas a pessoa não sabe por que que ela tem vergonha na câmera, por que que ela tem medo de falar, ela não sabe por que que ela treme, ela não sabe por que ela sustenta um olhar, ela não sabe. Então, se ela começar a se conhecer para entender o porquê, ela vai fazer. E quando você falou, né, sobre eu tinha medo de vir para o digital, porque as pessoas iriam me achar e eu ia ter que trabalhar e eu tinha medo de ter o burnout de novo. E aí, quando você falou, eu falei, meu Deus, eu passei pela mesma coisa. Tá vendo? E o pior de tudo, eu trabalho com digital. É. Como é que Então vai ficar no digital sem eu fiquei aparecer? 2 anos parada, né? Eu tive um trauma muito profundo na minha vida, então eu tive uma depressão. E aí, nesse processo de depressão, eu estava assim, no auge financeiro, A no mesma auge coisa de que eu. cliente, e eu perdi tudo. Eu olhei e falei, eu não tenho mais nada, eu não tenho mais R$ 1. Como Eu a vou ter gente que se voltar para a sabota. casa dos É. meus pais e eu não sou mais nada. E eu fiquei, quando eu falo, eu até me emociono, e eu fiquei assim, tipo, eu não posso mais mostrar, porque se eu mostrar, alguém vai se interessar e eu Não vou dar não vou conta. dar conta. E essa pessoa vai me ver fraca. Por que que eu pensava isso? Porque eu não tinha clareza sobre quem eu era, sobre o que eu tinha passado e sobre a minha, a minha trajetória. Sim. E aí você falou outra coisa também. Gente, eu gosto de me arrepiar. Quando você falou assim, nós temos que mostrar o que somos, porque o que a gente faz pode impactar a vida de outra pessoa. E eu olho muito isso assim, Deus fez a gente único. Deus criou Jane na forma de Jane. Deus criou Kiri na forma de Kiri. Deus criou Tamires na forma de Tamires. Deus te criou na sua forma. E quando você não usa a sua... Ó, se a câmera desse foco, ia ver. Quando você não usa a sua forma, né? Quando você não se usa para isso, você está desperdiçando o que Deus colocou na sua vida, o que Deus te criou. Hoje nós temos um poder maravilhoso de comunicação, que é a rede social, né? Exatamente. É uma forma que a gente presente, tem, né? exatamente, é uma forma que a gente tem hoje de pegar o nosso propósito para ajudar a impactar na vida de outras pessoas em uma escala mundial, uma escala mundial. E isso é um grande poder que nós Sim. temos hoje e às vezes a gente não sabe usar, a gente não tem dimensão Não tem do dimensão. tamanho desse poder nas Gente, a nossas gente mãos. sabe da vida de alguém que está lá, sei lá, naquele lugar mais distante do Brasil, no meio do mato, lá do outro lado, e ele está lá fazendo vídeo no TikTok e você vê o que ele está fazendo lá. Você que não assistiu o episódio número 1 sobre saúde mental, volte lá no nosso canal e assista o episódio número 1 que fala sobre saúde mental. Porque a saúde mental também conecta com esse assunto que a gente está falando aqui agora. Porque como é importante a gente estar equilibrada, se conhecer,
para receber esses julgamentos que a Sim. gente tem quando a gente bota a cara no sol. Sim, Porque, claro, toda vez que a gente bota a cara no sol, que a gente se mostra, vão ter críticas. Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, que dirá qualquer um de nós aqui que vai agradar. é isso E mesmo. aí, Sabe o que se acontece? você não sabe quem você é, quais são os Você seus se perde. valores, Você se perde. na primeira, aquela crítica ali derruba, ali joga Lhe no derruba. chão, Eu e aí não- você desiste de tudo, não quero E mais. sabe o que acontece muito? Porque assim, eu antigamente tinha alguns bloqueios com algumas frases, né? Sim, Parecia sim. frase de efeito, mas depois que a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo. Toda crítica é uma confissão, Sim, sim. né? É, Quando alguém te julga e você sente muito esse julgamento, é porque lá no fundo você acredita Acredita no que aquela naquilo. pessoa tá te dizendo. é isso aí. Então, se eu chegar aqui e falar assim, Jane nem é tão boa quando ela faz clareamento. Aí você tá lá tomando banho e faz, poxa, aquele clareamento que eu fiz não é bom. Aí eu vou e falo, Jane, aquele clareamento que você fez. Aí você, não tá. Você concordou, mas quando você sabe quem você é, você sabe o que você Aquilo não te entrega, impacta. aí você vai assim, louca, eu sei o que eu faço, É. sabe? É sobre isso. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas quando eu comecei a me expor na rede social, tinha algumas pessoas que printavam meus vídeos ou alguma coisa assim e circulava. Tipo assim, a maquiagem, o Hoje tem até um olho. nome, né? Hater. 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 E É, Você aí tinha vários haters. E aí mandava no direct, assim, a maquiagem, o batom, aí fazia isso aqui que você falou. E aí aquilo ali, no começo, era assustador para mim. Eu falava assim, meu Deus, existe pessoas que Cruéis. param para olhar isso. existe. E aí, assim, muitas vezes, no ao vivo, quem trabalha com produção sabe disso, no ao vivo tá tudo ok, mas dependendo da iluminação, do ângulo que você faz, não fica tão bom. E a maioria das minhas coisas eu faço sozinha mesmo, meus vídeos e tal. Sim. E aí eu falei assim, isso me diz mais sobre o outro do que sobre mim. Porque Perfeito. o que eu tô pensando aqui, e quando eu faço esse conteúdo, e quando eu quero colocar alguma coisa aqui, eu tô dividindo da minha experiência, do que eu vivi, do que pode ser melhor para o outro, e tentando levar para o outro algo que é bom. Se ele não recebeu, e ele não conseguiu ver nem minha mensagem, ele viu isso aqui, isso diz mais sobre ele do que sobre mim. Pronto. Depois que eu entendi isso, tô nem aí. Então, assim, tem pessoas que nunca comentam, nunca fazem um comentário. Aí você coloca lá mas aí ela tem alguma coisa dentro Tem dela uma que não tá crítica. resolvida, aí ela vai lá e discorda e não sei o quê. E tá tudo Ou Ou bem. seja, temos que estar preparadas Temos. para Pra ouvir esse, as Porque críticas. esse existe um momento. fenômeno chamado você tem que. Quando é que esse fenômeno acontece? Jane está aqui. Jane é dentista. É. Só que Jane não aparece na rede social, Jane não faz, não trabalha só a imagem, seu posicionamento, ela tá aqui, tá fazendo ali o normal. Aí, tem uma pessoa aqui, tá vendo Jane aqui, fazendo isso. Tá ótimo para essa pessoa, porque Jane tá aqui, ó, igual. Só que aí, Jane fala assim, Tamires, vamos lá? Tô dando esse exemplo Bora? porque a gente tá em casa, né? É. Aí, Tamires entra. Aí tem o especialista do churrasco, da família, tem o especialista da faculdade que conheceu há um tempo atrás, tem o especialista do Você Tem Que Ir. Jane, já que você está fazendo o seu Instagram, você tem que fazer. Só que quando a Jane não estava fazendo, Ninguém fala. ninguém falava nada. É, Porque as pessoas, elas não querem te ver. Olha, melhor que eu ela. Melhor tenho uma que frase elas. que diz assim, ó, todo mundo resolve bem o problema problema do do outro, outro. né? É Todo mundo isso aí. resolve bem o problema do Inclusive, outro. eu vou te passar uma lista aqui para você resolver os meus. A gente pode trocar aqui entre nós. Não, fique à vontade, cada um que goste do seu leão, porque tem leão para todo mundo, né? Então, com cada um que cuide certeza. do seu, O meu, eu preciso que você durma hoje, viu? cada um tem o seu leão, vamos combinar cada um ficar com o seu, que tá tudo certo e dividido. Mas, Verdade. trazendo, voltando um pouquinho o link para a questão da autoconfiança, a gente vencer esse bloqueio do julgamento, esse bloqueio você trouxe uma coisa no início muito importante, que é a construção a origem da nossa autoimagem. Uhum. Eu recebo, quando chega um paciente para mim para fazer uma transformação do sorriso, aquele paciente, eu consigo dividir assim dois grupos interessantes. Tem aquele paciente que já chega com aquela ideia comprada da internet, olha, eu quero o Esse meu aqui. sorriso igual a da Gisele Bündchen. Certo.
E É igual aí, o cabelo, né? É igual cabelo, eu tô super identificando pois aqui. é, aí ele chega já com essa ideia comprada de que ele quer o sorriso da Gisele Bündchen. E eu preciso fazer todo esse... Porque aí chega aquela hora que dentista também precisa ser terapeuta, né? A gente precisa ter Todas terapeuta. as profissões precisam um pouco, viu? Existe uma Porque a multidisciplinaridade. mente, na É a verdade, mente. tudo que comanda é a mente. Tudo que Tudo comanda é a comanda mente. a Tudo. E aí você fazer este paciente entender que o sorriso de Gisele Bündchen é de Gisele Bündchen e que ele é bonito em Gisele Bündchen. Mas que você, fulano, tem o seu melhor sorriso, a sua melhor versão. Vamos tentar trabalhar em cima desse real, Sim. trazer o que tem de melhor em você. Vamos, né, ressurgir alguma coisa que tá... Mas às vezes o que é que eu percebo? E olha que não tenho formação técnica para isso, Uhum. mas eu percebo que essa imagem que ele construiu é uma forma de se defender para ele não olhar quem é ele mesmo. A pessoa tem dificuldade de se olhar, de vencer esses muros, essas barreiras que estão dentro dela. Então ele prefere ser outra pessoa do que assumir de fato quem ele é. Aí eu tenho que jogar essa bola para o colega terapeuta, porque Joga pra minha cá. parte vai só até assim, olha, sorriso, nós né? conseguimos trazer você para Aham. esta realidade. E eu preciso dessa ajuda. E assim, isso que você traz é tão profundo, porque assim, se a gente olhar grosso modo, e acho que você identifica logo quando chega no consultório, você fala assim, essa pessoa tem uma distorção muito grande de imagem, né? E isso está sendo cada vez mais comum, e o outro não consegue perceber. Só que parece que é um doido, tipo assim, a pessoa está descompensada, enfim. Mas isso não é da agora. Essa imagem que a pessoa precisou construir, ela foi gerada porque ela precisou sobreviver. Sabe lá sobre qual ambiente e qual contexto familiar, cultural, histórico, nos relacionamentos. Então, assim, isso que a gente vê foi uma estratégia de sobrevivência. Precisamos ter empatia com o outro. Precisamos ter empatia. E a gente precisa também entender, porque até isso é perigoso no processo terapêutico. Até onde isso estrutura esse sujeito? Se eu tirar isso que ele tem, que é o que trouxe ele até aqui, o que fica? Você entende? Entendo. Então, assim, hoje no processo, pelo menos de visagismo, quando chega alguém, às vezes chega uma pessoa com cabelo do tamanho do Titamides ou maior, para fazer um Chanel de bico. Isso a pessoa não tomou uma decisão dessa do dia para a noite. Tem uma intenção por trás disso. Ela está preparada? O que é que vai acontecer? Porque, assim, se ela quiser botar maior, ok. E se Mas quiser tirar também. Mas se eu corto e não tem como emendar, e aí? Você faz o quê? Uhum. Esse cabelo não vai crescer do dia para a noite. O que é que está por trás? Então, assim, quando a pessoa chega, eu falo assim, tá, sente aqui. Que momento da vida você está passando? Aí a pessoa fica assim, bem, eu vim cortar o cabelo, a pessoa está perguntando da minha vida. Mas é importante, porque eu preciso saber que contexto essa É igual o pessoa dentista tá. perguntar, quando chega lá querendo transformar o sorriso, eu identificar justamente isso, para poder até direcionar a pessoa para E, uma e, terapia, né? e acredite que a pessoa nunca faz uma transformação na imagem, não importa se vai ser no rosto, se vai ser nos dentes, no cabelo, ela, no corpo. Quando a pessoa está fazendo uma mudança externa, Ela fez uma interna. ela ou fez um interno, ou ela Ela tá se precisa preparando. fazer uma interna e não deu conta. E ela está começando de onde ela dá conta. Vou fazer um link com o que Entendeu? você falou agora. Tem uma semana que eu cortei o cabelo, eu te mandei a Foi, foto, né? foi. Então, meu cabelo estava mais ou Eu menos aqui lembro, assim. eu lembro. E aí eu cortei. E foi muito engraçado, porque quando Bia começou a cortar, que eu ouvi o barulho da tesoura no cabelo, eu fiz assim, vai, corta, corta, tira tudo que não é pra estar comigo, vai, corta, tira tudo. E quando eu falei aquilo, tipo, eu me arrepiei. Só que aí depois, ela cortando e eu me olhando assim no espelho, e aí parece que abre um telão assim, você começa a refletir da vida, né? Aí eu fiz assim, realmente eu tenho que cortar isso aqui. Isso não tá legal. Se eu tirar essa parte aqui, né, dentro dos meus processos, eu preciso. E aí eu percebi que o meu incômodo não eram só as minhas pontas, porque as minhas pontas já estavam estragadas há muito tempo. Eu estava de fato querendo cortar alguma coisa. Sim. Sim. É porque é sempre E eu simbólico. É a eu cortei. representatividade, né? E tem muita gente que fala, né? Tem muitos vídeos em rede social, porque as pessoas colocam assim, quando a mulher muda o cabelo é porque ela tá mudando a vida. Quando É a uma mulher frase corta de o cabelo, Coco de Chanel. Coco Chanel, ela, É. ela tá cortando, ela tá mudando a vida. Deixa eu dar uma pausa aqui para dizer, gente, vocês estão vendo como
esse papo, ele é profundo É. e multidisciplinar. Como a gente que trabalha com a imagem em algum nível, a gente precisa ter o cuidado de olhar aquele ser humano com Para empatia, além. Para para além daquela queixa que ele trouxe para você, seja do cabelo, seja dos dentes, seja de uma imagem no A Instagram. imagem no Então, Instagram é isso. Quando ele fala, né, sobre os dentes, você fala, peraí, esse é o de Gisele. O cabelo, esse é... E eu falo, o que é que você quer mostrar? Você quer mostrar o quê? Por quê? Você veio de onde? Porque fazer perfil todo mundo faz. Sim, sim. Mas mostrar o que você é, o que você tem que mostrar. esse ampliar de consciência de quem trabalha com a imagem em algum nível, Sim. ele realmente precisa ser, ele é necessário e ele precisa ser um olhar cuidadoso. E entender as entrelinhas. E outra coisa que eu, às vezes, percebo uma certa dificuldade em criar vínculos profissionais para que uma área ajude a outra. Sim, Ah, sim. Porque, como eu disse, essa frase eu vou repetir em todo episódio. Tudo tem a ver com tudo. Tudo tem a ver com Tudo, tudo. é. Eu Tudo tem amei a ver com isso. tudo. Eu É. amei isso. Eu É. essa frase vocês vão ouvir algumas vezes. Tudo Tudo tem a ver com tudo. Então a gente não pode desconectar Sim. essa visão. Eu não posso me fechar na minha caixinha do meu consultório e achar que eu não preciso desse olhar do terapeuta, Sim. que eu não preciso de um diagnóstico diferenciado. Não. Meu papel é ter essa consciência ampliada, é abrir meu olhar para identificar essas outras necessidades. Sim. Opa, eu sei meu limite, eu vou até aqui, mas eu sei meu limite porque eu fiz a terapia. Minha terapeuta está em dia, né? A gente está. Então, eu fiz o meu caminho de autoconhecimento, eu sei que eu posso chegar até aqui, mas o meu cliente, meu paciente, precisa E de além também. ir além, e eu preciso direcionar ele para isso. Essa semana, tem umas 2 semanas mais ou menos. Eu não sei quando for, né? Quando a gente colocar este Vai ter episódio mais no ar. tempo quando a gente colocar no ar. Tinha uma ação para uma cliente fazer e ela estava totalmente atordoada para fazer, né? Para o meu olhar de marketing, de estratégia, de posicionamento, as coisas precisam ser contínuas e precisam seguir. E aí ela estava muito atordoada. Sabe o que eu fiz? Eu falei, olha, conversa com sua terapeuta. Porque ali já não era mais sobre o meu trabalho, já não Sim, era mais sobre mim. Perfeito. E se eu forçasse aquela pessoa a fazer aquilo, ela talvez fosse contra coisas que iriam machucar ela. E eu não posso fazer isso. E entender que você vai até aqui e que vai ter que precisar de outra pessoa Sim. para te ajudar e te conduzir nesse caminho, que você não é a dona do saber, que você, porque eu trabalho com marketing, com posicionamento, eu sei tudo que você tem que fazer para Não. mostrar a pessoa. Não. Não, Humildade. às vezes você precisa dizer, olha, Eu vou até aqui. conversa com seu terapeuta. Outro dia eu falei, faça uma oração. Sabe? Necessário. Porque assim, eu também não vou conseguir fazer tudo com você. Então, agora você precisa da terapia, agora você precisa da sua conexão com Deus, agora você precisa de energia, você precisa de vitamina, porque às vezes na depressão você tá com falta de vitamina. Sim. Às vezes, tem a ver com tudo tudo. tem a Tem a ver ver com com tudo, tudo. minha Tudo tem a ver com gente. tudo. É. E eu queria trazer esse gancho que a gente está conversando agora para o mundo do empreendedorismo, né? Sim. Porque nós somos mulheres, somos empreendedoras, sabemos de todas as dores e delícias de ser empreendedora mulher. E como existe essa relação da nossa autoconfiança, da nossa imagem nesse impacto dos nossos negócios. Sim. Muitas pessoas estão, às vezes, com a vida profissional travada, estão se sentindo desmotivadas. Eu faço tanto, eu faço tudo. E não consegue alavancar, não consegue sair daquele ponto. Me diga um pouquinho, Kiri, dentro do seu trabalho de visagismo, que você faz essa leitura, transforma isso, né, na imagem da pessoa. Dá uma dica para as mulheres de você, mulher, acorda, faz isso aqui. O que eu trabalho muito e eu tento conversar muito com as minhas clientes sobre isso. A mulher, desde sempre, ela não é ensinada, desde criança, a gente não é ensinada a olhar para a nossa capacidade, para a nossa potência. A gente é ensinada a corresponder, a caber, a ser servil, né? Então, assim, o menino não. O menino é encorajado a correr, a subir em árvore. Quando a gente está adolescente, a preocupação da nossa família é com quem a gente vai se relacionar, com o filho, é para onde ele vai profissionalmente. Então, você entende que isso é construído ao longo da vida. E aí, de repente,
E olhe como é a escolha profissional da mulher. É sempre assim, algo que busque a segurança. Então, a gente busca a segurança ou numa profissão que é bem remunerada, ou a gente busca uma CLT que pague bem, ou um concurso público. E algumas vezes, algumas mulheres, encorajadas até pela própria família, porque isso aí é uma coisa que algumas famílias fazem, um bom casamento. Você vê que o olhar da mulher nunca é para a capacidade dela? Verdade. Não é. E aí o que é que acontece? A gente chega aos 40 cheia de insegurança. Insegurança com o nosso corpo, com a nossa imagem, com a nossa capacidade, e aí você se questiona sobre suas escolhas. E agora você tem que construir a mulher que você é, para além das lentes, das expectativas. Você entende que é um desnudamento, Sim. que é algo muito profundo e que se eu não for para um processo terapêutico, provavelmente eu chego aos 70 sem saber quem eu sou. E a Porque gente, tem muita gente assim, e né? a gente vê isso o tempo inteiro. Então, assim, a primeira coisa, autoconhecimento. A segunda coisa, olhar para a sua capacidade. Onde é que começa e onde é que termina? Lembra que eu falei que eu falo muito do transformar de dentro para fora, mas é o que cada um dá conta. O meu processo foi de fora para dentro. Eu tinha uma imagem maravilhosa fora, jovem, bonita, competente, no auge profissional, e dentro eu era uma criança de 8 anos. Mas eu nem me dava conta disso, porque assim, eu percebia desde lá atrás que tinha algumas questões que precisavam ser vistas, mas eu achava assim, não, quando eu tiver 18 anos eu vou ser mais madura, aí depois quando eu tiver 30 eu vou ser uma mulher diferente. Eu percebia, alguma coisa tinha um alerta, mas eu ignorava. Então, onde era que ficava a minha força? Nos cargos, nos bens materiais, na imagem, na roupa. Eu era obcecada pela questão da imagem. Então, eu dizia, eu posso ser triste, mas feia jamais. Era uma frase minha, né? Mas por quê? Porque a beleza esconde muita coisa. Então, assim, diga-me o que você faz, que eu te digo a sua dor. Então, hoje, andar bonita é muito mais para mim. Por quê? Porque a imagem, ela ancora em você. Você pode estar mal, acordar um dia sem muita vontade de trabalhar, tá triste e tudo, mas você bota uma roupa que você gosta, bota um batom, arruma seu cabelo, você já ancorou, e isso a neurociência explica. Então, assim, no passado era uma imagem construída para manter um cargo, relacionamentos e sustentar algo que eu não era. Só que era como se eu tivesse fantasiada, porque quando eu tirava tudo aquilo, eu me sentia uma criança. E aí eu disse assim, isso aqui tem que acabar. Onde é que eu começo, onde é que eu termino? Você entende como é sutil? Muito. Então, assim, hoje, quando eu me arrumo, 8 horas da manhã eu trabalho na minha casa, meu espaço é na minha casa, eu moro em cima, meu estúdio é embaixo, e meu escritório. E aí, 8 horas da manhã, eu já tô toda pronta, assim, desse jeito. Você chegar lá. E meu marido fala assim, você vai pra onde? Eu disse, trabalhar. Aí ele, eu trabalhar, como assim? E às vezes as pessoas chegam lá, você acorda assim. Mas eu faço isso para mim. Para mim. E eu sinto prazer nisso. Então, assim, isso me alimenta, isso inspira outras mulheres. As Isso. mulheres olham e falam assim, meu Deus, mas ela. Eu digo, quando não tô assim, tem alguma coisa tem uma errada. Eu vou pegar esse gancho da sua fala, você falou a questão de inspirar mulheres, né? É muito Aham. interessante a gente compartilhar nossas experiências pessoais, porque isso ajuda outras pessoas. A gente cresce muito Sim, com com o a outro. experiência do outro, Eu né? digo que a gente se cura pelo E coletivo, quando você né? falou da questão da neurociência, de como a imagem ancora, né, Sim, na sim, gente, sim. tem também, isso me ajudou muito, e eu vou dar essa dica aqui para as mulheres. Quando eu estava nesse processo, iniciando esse processo de olhar mais para a minha autoimagem, que a gente estava trabalhando sobre a questão de posicionamento, que eu comecei a realmente priorizar isso na minha vida, teve algo muito simbólico que me ajudou, que me ajudava, e eu ainda tenho esse hábito, Sim. todos os dias de manhã, a ancorar esta imagem daquela pessoa de sucesso, aquela pessoa que estava realizada com o que faz, aquela pessoa que ia sair para realizar e cumprir o seu propósito. Então, para eu trazer toda essa motivação para dentro de mim, eu colocava o meu bracelete. Ai, que legal. Eu dei o nome dele de bracelete do poder. Sim, sim. Eu me arrumava e aí eu não saía Bem de casa sem simbólico, colocar né? o O meu bracelete. bracelete, que era o bracelete do poder. Que Inclusive, ótimo. eu tenho um grupo de mulheres que eu compartilhei isso com elas Sim. e eu descobri que cada uma delas tinha o seu amuleto
que simbolizava para elas O aquilo meu ali, olha. batom. O Pois meu é a é. maquiagem. Exatamente. Então, a gente tem. E é interessante a gente se conscientizar e despertar para isso, porque, gente, olha, o bracelete do poder fez sucesso na minha vida. Porque eu podia ter acordado aquele dia, aí não tive uma noite tão boa de sono, não fui Sim. reparadora, tô cansada. Mas quando eu me arrumava, eu falei, não, agora eu vou botar meu bracelete do poder. Que eu botava meu bracelete e falava, agora eu tô me sentindo empoderada. É. Gente, o poder de trazer isso da minha Um mente símbolo, para né? externalizar, ancorar, de trazer aquela motivação para fora. Então, eu colocava, eu saía de casa flutuando. Pronto, agora Pronta pra eu tô tudo. pronta. E aí a gente realmente precisa estar com mulheres e ocupar lugares que antes não foram pensados para a gente. Por quê? Porque isso não é cultural. Mas quando eu desperto, quando você desperta, quando a família desperta, a gente vai tocando outras mulheres. Pessoas transformadas transformam pessoas. E aí, assim, aí eu olho para minha filha e eu já começo a educar ela de uma forma diferente. E aí ela com a amiguinha dela já vai dizendo aquilo que ela aprende diferente. Esses dias eu vi uma coisa no Instagram e me tocou muito. Uma prova que uma criança que tinha uma pergunta assim: o que é que você achou que não era capaz porque alguém disse? E a criança respondeu: nada, porque minha mãe disse que eu sou capaz de tudo. Nossa. Então, assim, é esse lugar que a gente precisa ocupar. As mulheres, elas precisam dizer, e não é, tipo, para ir para um lugar do extremismo, de um feminismo, que eu não levanto bandeira, mas que a gente possa escolher as profissões e acreditar que a gente pode ser feliz e próspera em qualquer lugar, e que a gente não tem que escolher apenas, ou eu vou ser uma mulher potente, próspera, e produzir dinheiro e riqueza, e transformar a vida de outras mulheres, de outras pessoas, ou eu vou ter um relacionamento. Eu posso ter um relacionamento e ser uma mulher potente. E isso não faz o meu marido ser menor e menos importante, sabe? Isso é tema de outro podcast, Isso é. porque esse assunto rende. Né? Temos várias coisas para falar sobre isso. Então, exatamente. Eu já Então, vou, inclusive, anotar aqui Anota aí, para viu, os próximos. então, assim, o meu processo de vida e de transformação, ele foi em 3 áreas, né? Primeiro, a questão da imagem, porque a minha autoimagem, as pessoas falavam coisas que eu não sentia, e isso vinha muito da minha infância. Eu precisei curar essa criança, acolher essa criança. Veio da questão da capacidade de nunca ter me visto como... Não importava os resultados que eu tinha profissionais, eles não eram suficientes, porque a autoimagem era distorcida. Então, eu precisei trabalhar minha imagem interna, minha imagem externa, olhar para a minha capacidade, e isso tudo se reflete no nosso protagonismo e nos nossos negócios. Por quê? Quando eu tenho tudo isso muito abalado, eu não consigo cobrar o quanto eu valo, entendeu? Eu não consigo me posicionar porque eu acho que eu não sou tão boa quanto. E aí você entende como são várias áreas. Quando o dinheiro vem, eu não sustento, porque eu acho que eu não sou merecedora. Olha, e isso tudo tá muito... Eu me arrepio toda, sabe por quê? Porque, assim, eu não acho que seja uma história minha. Não, Eu acho que essa é a história da mulher. E aí, assim, eu queria que vocês parassem agora, tanto vocês que estão aqui, como quem está em casa assistindo a gente, parasse, fechasse os olhos e pensasse que você é o sonho da sua avó. Você é o sonho da sua mãe. A minha mãe não teve as oportunidades, não pôde ocupar os lugares que eu ocupo hoje. Minha avó também, minha bisavó também não. E assim, eu já fui mentalando, mas também quando eu olho para onde eu ainda posso ir, eu sei o quanto eu ainda posso fazer. Então, assim, acho que o nosso olhar é para esse lugar, da capacidade. Que o dinheiro não precisa vir de uma herança, não precisa vir do meu pai, não precisa vir do meu marido. E que se vier, ótimo, eu vou receber. É muito bem-vindo, pode vir. Mas eu tenho capacidade de produzir e de fazer esse dinheiro multiplicar. Porque assim, o dinheiro não é só pelo dinheiro, não é só para a gente ficar bonita. Ele está a serviço da vida. E quando a gente assume esse lugar de prosperidade, a gente transforma a vida, a nossa vida, a da nossa família, de quem está em volta. Você gera emprego, gera recursos. Então, assim, quando a mulher, até biblicamente, a gente tem esse lugar de ser a multiplicadora. Né? As pessoas acham que a mulher está no lugar da ajudadora, ela está no lugar da auxiliadora idônea, mas também da multiplicadora. Então, a gente pode multiplicar, tanto administrando, como também trabalhando. O trabalho não precisa ser esse lugar de peso, de sacrifício, de dor.
Não, mas por que que a gente vê ainda dessa forma? Por causa das experiências. Se eu parar e olhar para minha família, para minha ancestralidade, são trabalhadores rurais. Aí vem uma mulher falar de dinheiro, de negócio, de beleza. Como assim? Quem é você? Que eles não tiveram nem oportunidade, imagine. Acho que tinha pessoas na minha família que nunca usaram um creme, um batom, porque não tinha recurso. Entendeu? E eu queria agora, vou voltar aqui para falar com você. Você, mulher, que está ouvindo este episódio. Use ele para transformar a vida de outras mulheres. Porque essa mensagem que a gente está passando aqui, ela é muito poderosa. E assim, nós temos o nosso círculo e ciclo de mulheres que a gente quer ajudar, né? O ambiente influencia, o ambiente constrói ou destrói. Então, seja você aquela que constrói, aquela que multiplica, como a Kiri falou. Porque nós temos esse poder. A comunicação assertiva, ela tem esse poder. O poder de transformar as pessoas. E nós somos o veículo de multiplicar essa informação. Então, ó, compartilhe esse episódio, porque você vai ajudar muita mulher que está aí precisando se descobrir, encontrar dentro de si muitas questões que precisam ser trabalhadas para que, de fato, você e ela e elas consigam chegar na sua melhor versão. Gente, eu tô aqui, ó. Você fala, o ambiente importa. Eu tô aqui parada ouvindo vocês, e aí dentro de mim tá assim. Ai, Deus, obrigada por me colocar aqui. Sabe? São momentos de gratidão, porque Você falou é uma bênção, é uma oportunidade a o gente sonho ter dos este nossos momento. ancestrais, o sonho dos nossos avós. Aí eu lembrei das minhas avós e me emocionei. A gente sabe quanto é rico Sim. estar perto de pessoas que estão nessa energia aqui, nesse pensamento. O nosso ambiente importa. E muitas vezes a gente vai precisar dar tchau para algumas pessoas. E isso não é ser ruim, isso é porque você quer evoluir, você quer crescer. E se a pessoa quiser vir, que venha. Eu gravei uma frase que eu vi num post no Instagram essa semana, que o maestro, quando ele vai gerir a orquestra, ele precisa virar as costas para o público. Gente, essa frase é muito profunda. E eu amo filosofia. Sim. Isso foi uma das coisas que me ajudou no meu processo de autoconhecimento e de melhora como ser humano, né? Sim. Porque a gente tem essa obrigação de se melhorar como ser humano para certeza, poder é o deixar o mundo principal melhor, né? objetivo. Se cada um se Ficar um colocasse nesse pouquinho, lugar, tipo, Ai, ia gente, ser tão oh bom. Deus, me ajude a me tornar uma pessoa melhor, o mundo seria muito melhor. E a filosofia, o estudo da filosofia tem me ajudado muito a construir, a estar neste lugar. E eu ouvi essa frase eu gravei e ela me marcou muito, porque ela tem várias camadas. São muitas Várias camadas. Então, quando o maestro, ele precisa gerir a orquestra, ele precisa dar as costas para a plateia. Então, você hoje, que precisa gerenciar a sua vida, quem é que você precisa dar as costas? Porque você vai precisar dar as costas para alguém. Faz parte da vida, né? Se aquela pessoa quiser fazer parte da sua orquestra, ela vai sair de lá de trás da plateia e vai se juntar àqueles que estão tocando o instrumento para você. Pense nisso. Verdade. Arrasou. Essa Arrasou. mulher é um sucesso, ela é um fenômeno. Somos um sucesso. Eu amo estar assim, rodeada de pessoas que vibram dessa forma, que tem esse tipo de pensamento, porque a gente evolui. Então, mesmo estando aqui do lado de vocês, eu tô aprendendo muito. Eu também. Sabe? A gente aprende muito. Eu gosto muito do coletivo e acredito muito que a gente cresce e a gente desenvolve e a gente se cura no coletivo. Porque a experiência do outro me toca, me atravessa, traz reflexões acerca de coisas que eu ainda não tinha pensado ou sobre coisas que eu nunca vivi. Eu acho muito rico e, assim, gosto muito de estar com mulheres que têm esse mesmo propósito, que querem crescer, que querem transformar outras vidas, porque eu acho que a gente está aqui para isso. Eu não vim aqui a passeio, né? De E jeito tem nenhum. um ponto, assim, trazendo para a nossa realidade de empreendedorismo. Tem um ponto que empreender é muito solitário, principalmente sendo mulher. Sim. Porque as mulheres, elas têm tantas barreiras que precisam ser rompidas, elas têm tantas coisas que precisam ser despidas, que às vezes ela encontra naquela outra mulher que está ali fazendo o bloqueio dela e aquela mulher acaba se tornando a inimiga, né, aquela imagem ruim. E aí cria essas rivalidades e que, poxa, uma dentista, uma pessoa que trabalha com marketing e uma pessoa que trabalha com visagismo e é terapeuta. 3 pessoas de ambientes completamente diferentes que estão aqui coisas em comum, com né? tantas coisas em comum e todas estão crescendo.
Sim, sim. né? Então, isso é um ciclo mesmo de crescimento e de evolução. E aí, pegando um pouquinho desse gancho de tipo, quem você é para o mundo e para as pessoas? E aí a gente pode ir para a filosofia, e a gente pode ir, né, para a parte terapeuta de autoconhecimento, e aí a gente pode ir para a religião, a gente pode ir para tantas vertentes que todas vão dizer a mesma coisa, porque tudo é sobre tudo, né? Quando eu estou em algum lugar, ou quando eu me coloco próximo de pessoas, eu sempre falo, Deus, vai na minha frente. Abre os meus caminhos. Chega primeiro, prepara as pessoas e me prepara para quando eu chegar lá, elas tenham em mim a visão de que eu tô chegando contigo. Sim. Sabe? Então, assim, poxa, ela chegou. Nossa, quando você chegou, ficou tudo tão feliz, ficou tudo tão bem. Por quê? Porque Deus quer isso da gente. Né? Então, não é só sobre a estratégia, não é só sobre a mentalidade, é sobre você como ser humano, como você como Você ser transformação, você ser instrumento de na vida de outras transformação, de pessoas. melhora na vida de outras É pessoas. tão gratificante quando você encontra alguém que você viu há muitos anos e fala assim, nossa, outro dia eu lembrei de você, daquele dia que você me falou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tamires, eu vi seu Instagram outro dia, eu não saio mais sem passar protetor solar com uma basezinha e um batom. Olha, vocês não têm, assim, ideia. Vocês têm dentro da área de vocês, né? Quando eu transformo um sorriso de uma paciente que chegou lá, às vezes triste com a sua imagem, e fala para mim assim, poxa, doutora, eu não sorrio mais com segurança, eu não consigo, às vezes eu tenho alguns bloqueios profissionais e bloqueios no meu relacionamento, porque eu estou insatisfeita com a minha imagem, eu estou insatisfeita com o meu sorriso. E aí a gente faz todo um processo de análise, de planejamento, de construção, e quando chega aquele dia de você devolver aquele novo sorriso, aquela nova versão para a pessoa, gente, é uma energia, né? é um brilho no olhar que você resgata, aquilo ali, ó, quem se arrepiou agora fui eu. É algo que não tem preço. Você ser instrumento disso na vida de uma outra pessoa. Sim. E daí isso vira uma alavanca de motivação na vida daquela pessoa, porque aquele sorriso, quando ela se viu, ela viu aquela imagem, ela acessou a capacidade dela. Gente, como eu sou bonita, como eu sou capaz. Sim. E aí, ao acessar isso é uma bola propulsora na vida daquela pessoa. Aí ela já vai procurar você, Kiri, eu quero aqui agora, mudar. Veja aqui meu cabelo, me dê aqui dicas de como eu posso encontrar minha melhor versão. Sim. E aí ela já melhora essa autoimagem dela, a autoconfiança. E olha a mola propulsora agindo. Aí ela vai se lançar no Instagram. Olha, Tamires, eu cheguei em você agora, eu estou super confiante para me expor agora a minha imagem. Eu quero trabalhar agora, eu quero mostrar ao mundo o meu trabalho, o meu propósito. Então, veja como tudo tem a ver com tudo, gente. Tudo tem a ver com tudo. É isso aí. Eu tô até pensando aqui, se a gente vai mudar essa frase de conversas que inspiram sorrisos para tudo ter a ver com tudo. E você falando agora de sorriso, tem duas pessoas assim bem próximas do meu círculo, né? De convivência, que eu vi a transformação acontecer. Uma era assim, uma amiga a mãe de uma amiga minha, que ela não saía de casa de jeito nenhum. Só que ela não tinha nenhum dos dentes da boca. Né? Porque antigamente no interior era muito comum isso, tirar todos os dentes, né? Ainda não, viu, Kiri? Ainda é, né? E aí ela não tinha. E eu perguntava por que ela não sai? Ah, ela não gosta. E um dia, numa conversa informal dentro de casa, ela falou do desejo de colocar a prótese. E aí os filhos se organizaram, colocaram a prótese nela. Depois que ela colocou a prótese, ela passou a sair sempre e a sorrir, que a gente não via ela sorrindo. Por quê? Porque ela tinha vergonha. E outra pessoa, assim, ela tinha prótese, mas assim, como ela fumava e todos os dentes amarelados, ela resolveu fazer isso. E eu assisti ela recebendo esse novo sorriso. Eu estava na sala com ela. E é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. E eu não via mais um brilho no olhar, nem um sorriso. A sensação que eu tive, quando você falou isso, veio muito forte. Foi que, assim, a alma dela tinha voltado para o corpo. E eu assisti isso acontecer. Eu falei assim, por que eu não filmei isso? Eu precisava registrar esse momento. Gente, é uma coisa assim... É gratificante demais. E a gente não imagina que impacta tanto. Eu mesmo não imaginava. Eu disse, meu Deus, então aquela tristeza nela era esse sorriso que ela não tinha mais. Não tinha. Eu transformei. Eu tive a oportunidade de transformar o sorriso do esposo de uma paciente minha.
E depois que eu transformei, numa consulta que ela foi depois sem ele, ela falou assim para mim, doutora, eu queria te agradecer. Você trouxe meu marido de volta. Eu não conseguia fazer uma foto do meu marido sorrindo ao meu lado. E eu reclamava com ele, porque quando as pessoas viam a foto, parecia Eu que tava ele com estava raiva. insatisfeito ao meu lado. Gente, olha que profundo isso. É, Então, quando a senhora devolveu o sorriso para ele, ele agora só tira foto sorrindo. Ai, que E isso me trouxe uma satisfação, porque era uma coisa que eu sentia tanta falta. sim. Porque ele só saía sério nas fotos, ele não sorria, então parecia que ele não estava bem com ele, não estava bem comigo. Sim. Eu imaginava um monte de coisa que ele não estava feliz. Então, aquela ausência do sorriso trazia um monte de consequência. A partir do momento que ele transformou o sorriso, que ele passou a sorrir, e eu fico assim, ó, vocês, meus pacientes, eu fico stalkeando vocês, viu? Às vezes nas redes sociais, que quando eu transformo o sorriso, aí eu sigo lá, quando o paciente me segue no Instagram, que eu, tá postando a foto sorrindo, muito bem, gostei de ver. E isso É a gente olhar e entender como é importante aproveitar os talentos que Deus nos deu. É isso aí. E colocar a serviço. E olhar, e assim, porque eu sei que tem dias que, né, a gente que empreende, que tem vida, que tem casa, que tem tanta coisa para lidar, tem dias que a gente está mais cansado, tem dias que a gente está de TPM, tem dias que a gente está mais estressado, mas se a gente parar para olhar assim, cara, olha o que o meu trabalho faz na vida da pessoa. Não é qualquer coisa, não é só uma limpeza, sabe? Não é só, dá às ânimo de vezes você dá levantar. ânimo de você viver. É, isso. Você dá ânimo de viver. Quantas pessoas, assim, eu escuto, poxa, depois que eu comecei a fazer isso aqui, depois que eu comecei a aparecer, as pessoas estão me elogiando, eu estou conseguindo chegar nos lugares e falar com as pessoas. Não é só um post, não é Isso, só um você vídeo. falando isso agora, eu lembrei de uma coisa que tem a ver com a minha vida, que daria também outro podcast, viu? Não, Olha, sua vida dá um podcast. não, dá um livro, Dá um livro. não é só um podcast, não. Eu já pensei em desistir da minha profissão. E por causa, principalmente, de questões pessoais. Aí hoje eu faço uma retrospectiva da minha vida e penso, daquela época que eu pensei em desistir até hoje, quantas pessoas eu teria deixado de ajudar, de impactar positivamente, quantas vidas eu ajudei a melhorar de alguma forma se eu não tivesse continuado com aquele meu propósito, com aquele talento que deu. Então você hoje pode estar aí pensando em desistir do seu propósito porque tá difícil. E deixa eu te contar, vocês contam, eu conto, eu conto. Pode contar. Tá difícil em qualquer área, viu? Então, assim, você que tá pensando em desistir do seu propósito, insista, porque se Deus te deu esse talento, se Deus colocou essa ideia na sua cabeça, se você é empreendedora, empreender não é fácil, se você é confeiteira, se você é cabeleireira, se você é maquiadora, seja qual for o seu nicho de profissão, é difícil, E se você em algum momento já pensou em desistir porque tá difícil em qualquer área. Mas pare e faça essa reflexão agora que a gente está fazendo aqui. Quantas pessoas você deixaria de impactar positivamente? Quantos sorrisos você deixaria de ajudar a construir se você não exercesse o seu propósito? Pense nisso. Eu acho que a gente já pode encerrar aqui, porque senão a gente vai ficar até amanhã e não esgota. E aí eu vou acabar escrevi no meu livro aqui durante o podcast, né? Pedro, que tá ali nos bastidores, coitado, ele vai sofrer nessa edição aqui, viu? Tipo, gente, essas mulheres não param de falar, não. Não, a gente não para, tem que realmente, cortar a energia, senão a gente não para. Meninas, olha, foi um prazer imenso, eu realmente ficaria aqui horas e horas batendo esse papo, porque tem muitas vertentes, muita coisa legal pra gente falar. Sim. Mas vão ter oportunidades ainda. Teremos muitas edições. Pois é. Kiri, prazer enorme te conhecer. Eu queria que nesse momento você deixasse aquele recadinho especial aqui para o público sobre o seu trabalho, sobre aquela, sabe, alavanca que a pessoa está precisando ouvir agora. Eu queria deixar uma reflexão, né? O que é que acontece se você não desistir, principalmente de você? Que você possa se acolher, possa se olhar com amor, ofereça a você aquilo que você oferece às suas melhores amigas, porque nós mulheres temos isso, né? De nos doar, de ajudar a outra, de apoiar, de levantar, mas somos carrascas de nós mesmas. Então, assim, essa é a mensagem que eu quero deixar e dizer que autoimagem, autoestima, ela impacta diretamente nos seus resultados e no seu financeiro.
que é um caminho, é uma gotinha, é uma pedrinha. Você solta aqui, ela vai para todas as outras áreas. Se você cuidar disso, olhar para você, se escolha. É isso. E você, Tamires, deixa aquele recadinho para encorajar essas mulheres a botar a cara no sol, se mostrar na sua melhor versão. Eu costumo brincar muito no meu Instagram assim, ó. Não dê espaço para mulher feia que tá dentro da sua cabeça, sabe? E mulher feia, gente, não é questão de aparência, não. É a mulher que não se cuida, que não se valoriza, né? A insegurança, ela vai bloquear o seu sucesso. E o sucesso, ele não vem da estratégia, ele vem da sua mentalidade de continuar, apesar de tudo que está acontecendo, de se fortalecer. Então, quando você passa por um processo de maturidade, você entende que, mesmo acontecendo tudo isso, eu estou fazendo, eu estou produzindo, eu estou indo, eu sou forte, eu sou capaz, eu sou suficiente. Não seja cruel com você. O mundo já é cruel demais com a gente. A gente não pode ser cruel com a gente mesmo. Então, completando, né, o que você falou, porque tudo tem a ver com tudo. Tudo tem a ver com tudo. Não seja cruel com você. Perfeito. A pessoa que mais tem que te amar, que mais tem que te apoiar, é você. A gente não pode ficar esperando do outro, a gente não pode ficar precisando que o outro faça isso por nós. Até porque a gente vira uma mochila pesada na vida do outro e os problemas são ainda maiores, porque tudo tem a ver com tudo, e aí seria um outro episódio desse podcast. Vocês já viram que a gente, olha, continuem acompanhando aí nosso canal, porque muitos episódios assim interessantíssimos vão surgir, muitas reflexões, e se esse episódio fez sentido para você, compartilha, segue a gente, ativa o sininho da notificação, porque quinzenalmente, às terças-feiras, nós estamos aí no YouTube trazendo mais conteúdo de alto nível para você. Compartilha, curte, segue a gente no Instagram, @podcast Entre Dentes e Histórias. Nos vemos em breve. Gratidão.